Bem-vindos a mais um episódio, O País que Somos, o Mundo que Temos, um programa do Observário em parceria com o Ministério da Defesa Nacional. O papel do multilateralismo no conceito estratégico de defesa nacional. Boa tarde, professor Luís Moita, investigadores do Observário. Como se liga o conceito estratégico de defesa nacional com as organizações internacionais que têm estruturado de alguma forma a própria relação externa portuguesa? Falo da NATO, falo da União Europeia, falo também da CPLP. Muito bem, isso é um tema interessantíssimo e obrigatório para quem tenta analisar a posição estratégica de Portugal no mundo. Um dos elementos, uma das dimensões cruciais dessa inserção é o modo como Portugal se integra nas plataformas multilaterais, porque elas também condicionam e definem justamente a colocação de Portugal no quadro das relações mundiais. Tu referiste bem aquelas três que tradicionalmente são consideradas as estruturantes da posição de Portugal no mundo: a NATO, a União Europeia e a CPLP. Embora seja dito que há muito mais formas de ligação do nosso país a plataformas multilaterais ou, digamos assim, intergovernamentais, até com maior precisão. Eu creio que, por exemplo, Portugal tem uma integração, qualquer coisa como mais de 80, talvez 85 ou 86 organizações multilaterais. Muitas delas, seja dito, de caráter técnico, algumas antiquíssimas, que já remontam, quem sabe, ao século XIX. Por exemplo, a União Postal Universal, que regula como é que os correios funcionam à escala global. Ou, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, que remonta à Primeira Guerra Mundial, aos fins da Primeira Guerra Mundial, à Sociedade das Nações. Mas realmente essas três podem considerar-se estruturantes, embora, por coincidência algo estranha, a títulos diferentes, qualquer delas está um pouco em crise. A NATO, que foi criada como um tratado do Atlântico Norte, mas que muito cedo derivou para a organização do Tratado do Atlântico Norte, porque não é obrigatório uma aliança traduzir-se em organização militar, e ela estruturou-se como organização. Mas está há muito tempo à procura de si própria e da sua própria definição. Perdeu o seu objeto? Por curiosidade, o presidente Macron, que há tempos dizia que ela estava em morte cerebral. Acabado um pouco a Guerra Fria, para o quadro da qual ela foi criada, em 49. Está à procura da sua definição, ao ponto de atualmente se perspectivar a reboque da posição americana como podendo intervir nas novas relações com a célebre região Indo-Pacífico, como se a NATO criada unidadamente para o Atlântico Norte, pouco a pouco foi alargando o seu raio de ação para a periferia próxima da União Europeia, out of area, já, e agora até admite a hipótese de acompanhar a estratégia americana para a contenção da China, ainda ninguém sabe muito bem como. Atravessa os problemas que são bem conhecidos, a fim de enfrentar com pouca capacidade inúmeras crises, das quais a dos refugiados é talvez a mais dramática. E por sua vez a CPLP, criada no final do século, 1996, é prometedora, é uma aliança, lá está, interpaíses, lusófonos, uma aliança muito prometedora, mas que por razões diferentes, ou pelos interesses do Brasil, ou pelos interesses da Angola e de Moçambique, não tem sido, enfim, consequente. Não tem correspondido às expectativas, digamos assim. Embora seja uma plataforma interessante de cooperação e de diálogo. Agora... Mas permita-me, o professor reduz a crise da União Europeia à questão dos migrantes? Não, disse que era o aspecto mais espetacular. Quando eu digo mais espetacular, usei a palavra mais dramático, na medida em que os dramas humanos que esta questão envolve são tão gritantes que estranha-se que a Comissão Europeia não consiga encontrar uma política das suas fronteiras e de acolhimento
de requerentes de asilo e de refugiados de toda a espécie. De qualquer modo, eu gostava de salientar uma coisa ainda, que foi destacada num estudo que há 2 anos nós fizemos na universidade, a que chamamos a estrutura diplomática portuguesa. Um estudo sobre o envolvimento de Portugal justamente na cena mundial e, enfim, as suas extensões, embaixadas, consulados, etc. E aí destacávamos uma coisa que eu achava interessante sublinhar. Pensando do ponto de vista europeu, habitualmente nós usamos a expressão Europa para designar a União Europeia, mas a Europa é mais do que a União Europeia. E há 2 organizações que esse nosso estudo aconselhava, digamos assim, ou preconizava que fossem valorizadas pela diplomacia portuguesa, que é, por um lado, o Conselho da Europa, por outro lado, a OSCE, a Organização de Segurança e Cooperação Europeia. Reparem, curiosamente, são as 2 únicas organizações pan-europeias. O Conselho da Europa, também de longa tradição, é aquele que representa a principal matriz, digamos assim, da própria Europa no que tem de mais profundo, que é o Estado de Direito, os direitos humanos, as liberdades democráticas, a participação cívica. O Conselho da Europa é o garante e a salvaguarda e integra todos os países europeus, desde os microestados, como Andorra, Mónaco, San Marino, até ao macroestado euroasiático, que é a Rússia. Bom, seria uma plataforma importantíssima de diálogo com essa outra Europa que ultrapassa as fronteiras políticas da União Europeia. A Organização de Segurança e Cooperação da Europa, que tem a sua sede em Viena, está depreciada, passa despercebida em tudo isso. E, no entanto, ela também é pan-europeia, embora agregando os 2 países da América do Norte, que, enquanto membros da NATO, interferem, de algum modo, com a segurança europeia, os Estados Unidos e o Canadá. Mas, fundada em 1975, naquela que foi, na Conferência de Helsínquia, aquela que foi, de algum modo, a principal conferência de paz nos nossos tempos para a Europa, e que tem a vocação justamente de dirimir conflitos, de estabelecer relações cooperativas, de assegurar a segurança para o seu plenágio no quadro europeu. Infelizmente, creio eu, é hoje uma organização subestimada, ou pelo menos da qual não se fala ou não tem visibilidade no relacionamento dos nossos países. Isto é importante, repare, porque tem sobretudo a ver com a questão da segurança. E há muito tempo que eu penso que o nosso país, por razões históricas conhecidas, em boa verdade não tem inimigos. Teve em tempos um contencioso forte com a Indonésia, a propósito de Timor. Estava perfeitamente fora de causa haver uma postura, uma intervenção militar portuguesa nesse conflito. E, portanto, quando penso nisso, cada vez mais me convenço que a grande ameaça que paira sobre a segurança dos portugueses é verem-se envolvidos, sem serem tidos nem achados, num conflito internacional de larga escala, para os quais seja, ou para o qual seja arrastado sem que haja decisão da nossa parte. E essa ameaça é uma ameaça real. É uma ameaça real. É uma ameaça real, de algum modo distante, improvável, mas possível, para a qual muitos cenários se desenham, nunca comprovados na sua veracidade, digamos, ou na sua verossimilhança, de que o que era mais importante para garantir a segurança de Portugal era uma diplomacia de paz, para evitar de todos os modos que houvesse a implosão de qualquer conflito que nos viesse a envolver
sem deliberação da nossa parte. E, portanto, essa diplomacia de paz deve nortear o conceito estratégico. Eu penso que sim. Deve ser um dos eixos fundamentais do nosso estratégico, justamente porque a estratégia de Portugal envolve, quase diria, em primeiro plano, o problema da segurança. Como é que o país e os seus cidadãos vivem seguros no mundo para poderem desenvolver as suas vidas e a prosperidade da sua economia. Uma diplomacia de paz há de ser elemento estruturante dessa estratégia da forma como nos localizamos. Luís Moita, num minuto quero resumir o fundamental de tudo aquilo que foi dizendo. Esta questão da diplomacia de paz fica muito marcante e muito vibrante em todo este testemunho. Mais alguma questão que acho importante acrescentar e que deve incluir isto de uma maneira muito vincada também nesse conceito estratégico? Sublinhava a questão de Portugal não ter inimigos. Nós, na nossa história, durante séculos, tivemos o inimigo às nossas fronteiras e construímos castelos defensivos para a defesa da Espanha. Nós, felizmente, desde os anos 80, pelo menos, temos com a Espanha uma relação marcada por duas matrizes. Perdoe-se outra vez usar a expressão, que é uma matriz democrática e uma matriz europeia. Portanto, o tradicionalíssimo conflito com a potência dita continental, que a nossa única fronteira terrestre, deixou por completo de existir. Não há qualquer ameaça direta ao nosso país, felizmente nem sequer das ameaças terroristas nós temos sido objeto. E, portanto, estamos numa posição peculiar para termos uma visão cooperativa e não conflitual da vida internacional. Enfim, tudo são palavras que podem parecer excessivamente genéricas, mas que tomadas a sério são verdadeiros programas de ação, verdadeiras orientações para a ação diplomática, para a definição estratégica, para os problemas da defesa. Porque aí também, repare, quando penso em defesa nacional, vem-me sempre à cabeça a capacidade que as nossas Forças Armadas tiveram de fazer em poucas décadas reconversões profundíssimas. Porque tínhamos nos anos 70 um exército colonial, 150 mil homens, em 3 teatros de operações em África. Quando acabou a Guerra Colonial, as Forças Armadas Portuguesas tiveram capacidade para se reconverter e fizeram-no, seja dito, por quadro da Guerra Fria. Mas acabou a Guerra Fria e se nós pensarmos o que nestas razoáveis décadas que se têm seguido, em que é que se ocuparam as Forças Armadas Portuguesas, foi missões de paz. Isto altera por completo não só, digamos, a nossa maneira de pensar, como o entendimento das missões, como a posição que assumimos. Essa construção da paz é uma tarefa nacional hoje de primeiríssima grandeza. Ficamos com essa ideia de situação privilegiada de paz e de Portugal neste conceito de defesa. Professor Luís Moita, muito obrigado pelo seu testemunho. O país que temos, o país que somos, o mundo que temos, vai regressar num próximo episódio. Até breve.